Rodrigo Góes é uma joia do futebol brasileiro, um dos jogadores mais talentosos da nova geração. Desde muito cedo, ele chamou a atenção no mundo do futebol, com a sua brilhante técnica, velocidade e capacidade de decidir jogos importantes. No entanto, sua trajetória, por mais brilhante que pareça, ainda carrega um peso na sua carreira atualmente: a luta constante pelo seu reconhecimento. Essa história lembra a de Tai Lung, vilão do filme Kung Fu Panda. Assim como Tai Lung, Rodrigo é um prodígio com habilidades impressionantes, mas que parece sempre estar a um passo de conquistar o título que tanto almeja. Tai Lung treinou sua vida inteira para ser o Dragão Guerreiro, mas no momento decisivo foi rejeitado por Pooh, o Panda, que rapidamente tomou o seu lugar. Mas e o Rodrigo? Ele é um dragão guerreiro no futebol moderno ou continua lutando para provar que merece esse status? No vídeo de hoje, você saberá a verdadeira história por trás disso na História do Raio. Rodrigo Silva de Góes nasceu no dia 9 de janeiro de 2001, na cidade de Osasco, localizada no estado de São Paulo. Desde muito cedo, demonstrou uma paixão inata pelo futebol. Com apenas 6 anos de idade, Rodrigo já passava boa parte de seu tempo jogando bola nas ruas de sua vizinhança com os amigos, mostrando uma habilidade natural que chamava a atenção de todos ao seu redor. Foi em um desses jogos na rua que o destino de Rodrigo começou a mudar. Enquanto brincava com outros garotos, ele foi observado por um professor de futebol de uma escolinha de um clube local em Osasco. Impressionado com o talento e principalmente com a postura madura do jovem jogador, o professor percebeu que aquele menino tinha algo especial. Sem perder tempo, o treinador se aproximou de Rodrigo e de sua família, propondo que o garoto se inscrevesse na escolinha para começar a desenvolver suas habilidades de maneira mais estruturada. Foi nesse ambiente que o Rodrigo deu seus primeiros passos no futebol. Primeiros passos que depois o levariam rumo ao estrelato. Rodrigo se destacava não apenas pela habilidade com a bola nos pés, mas também pela dedicação e seriedade que mostrava desde pequeno. Além disso, seguia as lições valiosas de seus pais, de manter os pés no chão, cultivar a humildade e trabalhar em silêncio, sem permitir que o ego ou o orgulho falassem mais alto. Com o grande destaque que vinha tendo na sua escolinha, Rodrigo foi federado nas categorias de base do São Paulo de futsal. No entanto, o clube tricolor não acabou valorizando muito a joia. Após a sua saída, ele ingressou nas categorias de base do Santos, agora indo para o futebol de campo. Pelo clube santista, que revelou grandes ídolos como Pelé e Neymar, Rodrigo conseguiu se aperfeiçoar muito bem. Ele fazia dribles desconcertantes, tinha uma visão de jogo diferenciada e uma capacidade de finalização que não era comum para sua idade. Não demorou para que os torcedores começassem a chamá-lo de o novo Neymar, no ano de 2012, um apelido que ele carregaria com muito orgulho, mas também com muita pressão para cima de um menino que só tinha 11 anos na época. Inclusive, nessa mesma idade, o Rodrigo já tinha um assessor de imprensa e um contrato com a Nike. Isso é só para você ter uma dimensão do hype que ele tinha desde tão novo. Apesar disso, Rodrigo nunca deixou que a fama subisse a cabeça, graças ao direcionamento constante de seu pai, Eric Góes, que por sinal também havia sido jogador profissional. Voltando a falar do Rodrigo, chegando às categorias de base do Santos, o Rodrigo logo mostrou de cara todo o seu talento. A cada ano que se passava, ele se destacava cada vez mais entre os mais velhos da base. Foi nessa época, inclusive, quando o Rodrigo tinha apenas 16 anos, que o Liverpool teve interesse na joia santista. Porém, as negociações acabaram não avançando. Após isso, não demorou muito para que ele subisse ao time profissional do Santos, ainda na mesma idade, em novembro do ano de 2017, fazendo a sua estreia no Brasileirão, numa partida contra o Atlético Mineiro. No ano seguinte, em 2018, o Rodrigo já começou a receber mais oportunidades. E nessa que ele fez o seu melhor ano no time do Santos. Em 53 jogos, o Raio marcou 12 gols e deu 4 assistências.
Um desses gols foi em uma Libertadores, em março daquele ano, onde quebrou um recorde de ter sido o jogador mais jovem brasileiro a ter marcado na Libertadores. Não só isso, como também Rodrigo teve o seu melhor jogo pelo Brasileirão, dentro da Vila Belmiro, quando a joia do Peixe marcou um hat-trick em apenas 9 minutos. Isso mesmo, e ainda por cima deu uma assistência em um triunfo do Santos sobre o Vitória. Após essa atuação brilhante, times europeus começaram a se degladiar para ver quem ficaria com o Rodrigo, incluindo o Barcelona. Porém, o visionário presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, viu aquela performance do Rodrigo e não pensou duas vezes em contratar o Raio, por um valor estimado de 45 milhões de euros. No seu último ano com o Santos, em 2019, Rodrigo disputou 20 partidas, marcou 5 gols e contribuiu com 4 assistências. Apesar do Santos não ter conquistado um título de relevância com a joia, isso acabou sendo muito importante para o seu desenvolvimento, pois ele vinha tendo mais oportunidades e vinha entregando ótimas atuações pelo clube. Com isso, o Rodrigo então se despediu da Vila Belmiro após a sua transferência para o Real Madrid, totalizando 17 gols e 8 assistências num período de 80 jogos. Com esse bom destaque no Santos, o Rodrigo foi convocado para estrear na seleção principal do Brasil em 2019, consolidando-se como uma das promessas mais talentosas do futebol nacional. Voltando a falar da sua carreira, chegando ao Real Madrid na temporada 2019-2020, o Rodrigo rapidamente foi para o Clube B dos Merengues, o famoso Real Madrid Castilha, na intenção de pegar uma certa experiência no futebol europeu. Logo de cara, o Raio mostrou todo o seu potencial por esse time B, e ainda em 2019 foi então promovido para o time principal. Assim que o brasileiro chega, o time merengue vinha fazendo um processo de reconstrução após a saída do Cristiano Ronaldo. O Rodrigo recebeu as suas oportunidades iniciais no Real Madrid e logo de cara tratou de não desperdiçá-las. Com certeza, o primeiro jogo que fez o Raio se apresentar para a torcida foi na Liga dos Campeões. Pois é, isso aconteceu numa partida contra o Galatasaray no Santiago Bernabéu, quando o Rodrigo fez simplesmente um hat-trick na casa dos merengues. E sem contar o fato de ter dado também uma assistência nessa partida. Com isso, o Raio se tornou na época o jogador mais jovem a marcar um hat-trick na história da Liga dos Campeões. No total, Rodrigo marcou 7 gols e deu 3 assistências em 26 jogos na temporada 2019-2020. Embora não fosse titular absoluto, ele desempenhou um papel crucial nas rotações do técnico Zinedine Zidane, contribuindo para que o Real Madrid conquistasse o título da La Liga. Com as boas atuações do brasileiro, o que não faltaram foram elogios do técnico Zidane. Segundo o próprio treinador, ele afirmou que o Rodrigo tinha muito potencial pela frente e que, se continuasse assim, poderia até ser o melhor jogador do mundo futuramente. Já a segunda temporada do Raio pelo time merengue, em 2020 e 2021, acabou sendo marcada por altos e baixos. Ele continuou sendo uma peça importante do elenco, mas sofreu com lesões, o que acabou limitando suas aparições. Apesar disso, ele mostrou ser um jogador decisivo. Um exemplo foi sua assistência crucial no jogo contra a Inter de Milão pela fase de grupos da Liga dos Campeões, garantindo uma vitória vital para o Real Madrid. Ao longo da temporada, Rodrigo começou a demonstrar versatilidade, jogando tanto como ponta direita quanto como falso 9. Essa sua capacidade de se adaptar ao esquema tático do Real Madrid foi vista como uma grande vantagem, principalmente em um clube que tem várias estrelas, ou seja, concorrência em várias posições. Ao todo, Rodrigo disputou 33 partidas, marcou apenas 2 gols e contribuiu com 8 assistências. Já a temporada seguinte, de 2021-2022, foi certamente um divisor de águas na carreira do Rodrigo. Sob o comando de Carlo Ancelotti, ele começou a ganhar mais minutos dentro de campo e, consequentemente, trazia mais confiança para o treinador italiano. O ponto mais alto da temporada veio na UEFA Champions League, onde Rodrigo brilhou em momentos decisivos. Um dos jogos mais memoráveis daquela campanha aconteceu no jogo de volta da semifinal contra o Manchester City no Santiago Bernabéu. O cenário era de extrema tensão. O Real Madrid estava à beira da eliminação após Mahrez abrir o placar para o time inglês já no final do segundo tempo,
ampliando a vantagem que o City tinha no confronto agregado. Diante dessa situação crítica, o técnico Carlo Ancelotti tomou uma decisão que marcaria para sempre a história da sua carreira como treinador e que se tornaria um dos momentos mais icônicos da história da Liga dos Campeões. Já nos minutos finais da partida, ele optou por lançar Rodrigo a campo, uma substituição que mudaria completamente o rumo do jogo. E o inesperado aconteceu. O jovem atacante brasileiro brilhou de forma avassaladora, marcando 2 gols em menos de 2 minutos, ambos no apagar das luzes do tempo regulamentar. Esses gols milagrosos não apenas empataram o confronto no agregado, mas também levaram o jogo para a prorrogação, mantendo viva a esperança do Real Madrid. Na prorrogação, o Real Madrid manteve o controle emocional e garantiu sua classificação para a grande final, em uma virada épica que ficará gravada na memória de torcedores e amantes do futebol ao redor do mundo. A atuação heróica de Rodrigo não apenas selou a vaga na decisão, mas também reforçou a fama do Real Madrid como um clube que nunca desiste, independente da adversidade. Na final, disputada contra o Liverpool, o Real Madrid sagrou-se campeão europeu pela 14ª vez, consolidando ainda mais sua supremacia na história da competição. Essa conquista foi, sem dúvida, um dos capítulos mais emocionantes da rica trajetória do clube, com essa semifinal contra o Manchester City sendo um dos momentos mais marcantes da campanha. Ao final dessa temporada, Rodrigo totalizou 9 gols e 10 assistências em 49 jogos. Após essa atuação brilhante, Rodrigo foi convocado para disputar a sua primeira Copa do Mundo. Embora não fosse titular, quando entrava em campo, o brasileiro ia muito bem. No entanto, o que acabou manchando mesmo a sua imagem foi quando ele perdeu um pênalti nas cobranças contra a Croácia nas quartas de final, o que acabou com o Brasil sendo eliminado daquela Copa. Apesar de ter desperdiçado seu pênalti, ele ainda continua sendo uma peça-chave no processo de renovação da seleção brasileira, contribuindo com gols e assistências e demonstrando uma enorme evolução em sua maturidade e impacto no jogo coletivo. E a sua evolução não para por aí. Na temporada seguinte, em 2022-2023, o Rodrigo deu mais um passo na sua construção de carreira dentro do Real Madrid. Com a saída de jogadores como Gareth Bale, ele assumiu maior responsabilidade no ataque, formando uma parceria dinâmica com Vinícius Júnior e Karim Benzema. Seu jogo tornou-se mais completo, com maior participação na construção de jogadas, além de sua habilidade em finalizar e driblar. Rodrigo também foi fundamental na conquista da Copa do Rei, marcando os 2 gols na final contra o Osasuna, ajudando o Real Madrid a conquistar o título após anos de seca. Ao todo, o Raio disputou 57 jogos na temporada, marcou 19 gols e contribuiu com 11 assistências, sendo essa então a sua melhor temporada no time merengue. Com as suas boas atuações no Real Madrid e amadurecimento na seleção brasileira, o Rodrigo acabou vivendo um momento inesquecível. Neymar, um grande ícone do futebol brasileiro e também ídolo do Rodrigo, passou a lendária camisa 10 da seleção para ele quando ele havia se lesionado. Esse gesto, mais do que simbólico, mostrou a confiança depositada no jovem como sucessor de uma nova era no futebol brasileiro. No entanto, receber a camisa que já pertenceu a Pelé e Zico não era só uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Na seleção brasileira, as expectativas são muito altas e as críticas podem ser ainda maiores. Rodrigo sabe que precisa equilibrar sua performance no Real Madrid com suas atuações na seleção. Afinal, vestir a camisa 10 exige mais do que talento. Exige liderança, consistência e a capacidade de ser decisivo em jogos importantes. Na temporada 2023-2024, o Rodrigo ajudou o Real Madrid mais uma vez a conquistar a Liga dos Campeões, se tornando essa a 15ª taça da galeria dos espanhóis. Embora no início o brasileiro tenha tido um desempenho abaixo do que era esperado, ele conseguiu dar a volta por cima na 13ª rodada do Campeonato Espanhol, numa partida contra o Valência, onde Rodrigo anotou incríveis 2 gols e deu 2 assistências. Após essa atuação, o brasileiro conseguiu ficar mais motivado ainda de continuar no Real Madrid, já que muitos especularam que o Raio estaria de fora do clube merengue e que diversos times gigantes da Europa estariam interessados em tirar o jogador do Real. Vale ressaltar que nessa temporada, o Rodrigo teve uma mudança de posicionamento importante. Isso porque, com a saída do Karim Benzema, o Real Madrid não tinha um centroavante de ofício. O Roselu até integrava o elenco,
mas o Ancelotti preferiu, ao longo da temporada, dar mais liberdade para que Vinícius Júnior e Rodrigo flutuassem mais próximos do gol. Isso fez com que o Rodrigo tivesse uma atuação extremamente decisiva e de protagonista novamente na Liga dos Campeões. Para vocês terem uma noção, na fase de grupos, o brasileiro disputou 6 jogos, marcou 3 gols e deu 2 assistências. No mata-mata, o Rodrigo fez gol na ida e na volta contra o Manchester City. E ainda por cima, sofreu um pênalti no jogo de ida contra o Bayern de Munique. Pênalti que depois foi convertido por Vinícius Júnior e ajudou o Real Madrid a conquistar um empate importante no jogo na casa do gigante da Baviera. Com as atuações brilhantes do brasileiro e também admiração interna no Real Madrid, ele acabou optando por renovar o seu contrato em novembro de 2023. Ele estendeu o vínculo até 2028, passando a ter uma multa rescisória de 1 bilhão de euros. Ao final da temporada 2023-2024, o Real Madrid se sagrou campeão de 5 títulos em um único ano. A La Liga, a Champions League, a Supercopa da Espanha, a Supercopa da UEFA e o Intercontinental. Ao todo, jogando muita bola, Rodrigo teve 18 gols e 9 assistências em 52 jogos. Apesar do seu brilhante desempenho, que foi fundamental para essas conquistas do Real Madrid, o jogador brasileiro, ainda assim, ficou de fora do top 30 da Bola de Ouro, prêmio que é tradicional e elege o melhor jogador do mundo. Essa premiação, considerada o maior reconhecimento individual no futebol, celebra jogadores que se destacam no cenário global. Apesar de momentos brilhantes com o Real Madrid, incluindo gols decisivos na Liga dos Campeões, e uma evolução notável em seu jogo, Rodrigo foi ignorado pelos jurados. A questão levantada por muitos fãs e especialistas foi: como um jogador com tanto impacto em momentos cruciais pode ser esquecido? Esse episódio reforça uma narrativa que o acompanha: a de estar sempre à sombra de outras grandes estrelas, mesmo quando entrega desempenho de alto nível e até mesmo melhores do que os principais astros do time. Após ter ficado de fora, o brasileiro ficou insatisfeito e chegou a alfinetar o fato de estar de fora do top 30 da Bola de Ouro na sua rede social, colocando uma imagem onde destacava momentos em que ele havia sido importante na temporada do Real Madrid. Já nessa atual temporada de 2024-2025, o Rodrigo segue mantendo seu alto nível de desempenho. Hoje ele é um jogador fundamental para o Real Madrid, independente do posicionamento. Joga pela ponta direita como titular, quando o Vini Júnior está ausente, joga na ponta esquerda, pode jogar flutuando, pode jogar armando, então é um cara extremamente versátil. Ele teve uma fase notável a partir de 14 de dezembro de 2024, quando ele encerrou uma sequência de quase 3 meses sem marcar, iniciando uma nova série de gols e também de assistências. Essa retomada de forma avassaladora foi acompanhada por uma nova celebração inspirada no lutador John Cena, na qual ele agita a mão em frente ao rosto, gesto que rapidamente se tornou popular entre os torcedores. A comemoração tem um título que é enigmático. A comemoração de John Cena leva o nome de Vocês Não Podem Me Ver. Seria essa uma indireta para aqueles que não reconhecem todo o seu potencial? A integração de Rodrigo com os recém-chegados, incluindo Kylian Mbappé, tem sido bastante harmoniosa. Embora muitos falassem que o raio sairia do time merengue, já que a mídia dizia que o novo trio de ataque do Real Madrid seria formado por Vini Júnior, Jude Bellingham e Kylian Mbappé, Rodrigo segue sempre na equipe titular. No entanto, apesar da titularidade, Rodrigo segue em busca de ter mais reconhecimento. Apesar de contribuir de forma significativa em várias partidas, ele ainda é visto por muitos como um jogador secundário em comparação com outros astros do elenco. Isso ficou evidente num recente jogo do time na Liga dos Campeões, quando o Real Madrid venceu o Red Bull Salzburg. Apesar de ter feito 2 belos gols naquela partida e ter liderado a vitória do Real Madrid, ele não foi eleito o MVP da partida, perdendo o título de craque do jogo para Vinícius Júnior. Essa ausência de reconhecimento é mais um capítulo na narrativa de Quase Lá, que parece perseguir Rodrigo. Mesmo com os números sólidos e momentos brilhantes, ele por muitas vezes é preterido em premiações e listas de destaque. É como se o mundo ainda não estivesse pronto para enxergar Rodrigo como um grande protagonista, mesmo quando ele prova repetidamente que merece estar nesse papel. A renovação contratual até 2028 reforça a confiança do clube em seu potencial e a intenção de mantê-lo como peça importante nos planos futuros. Com apenas 24 anos, Rodrigo continua a evoluir, mostrando muita maturidade e comprometimento, que prometem mantê-lo como protagonista do Real Madrid por muitos anos. Embora muitos afirmem que o brasileiro sairia do Real Madrid rumo a outro clube,
Devido a essa falta de reconhecimento, o Rodrigo pensa em ficar por muitos anos no Real Madrid, querendo conquistar cada vez mais títulos que ele já tem na história do clube blanco. Assim como o Tai Lung, Rodrigo tem um talento inquestionável, mas que parece estar constantemente sem a validação necessária. Ele já mostrou ao mundo que tem tudo o que é necessário para ser uma estrela de primeira grandeza: técnica, velocidade, visão de jogo e capacidade de decidir grandes partidas. No entanto, o reconhecimento que ele tanto almeja parece nunca chegar. A questão que fica é: será que o Rodrigo finalmente conseguirá romper essa barreira e se firmar como um dos principais nomes do futebol mundial? Ou ele continuará vivendo sob a sombra do que poderia ser como o Tai Lung? O futuro está em suas mãos, ou melhor, em seus pés. Se você curtiu esse vídeo da trajetória do Rodrigo e a falta de reconhecimento que ele tem no futebol mundial, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva e também deixe aqui nos comentários sugestões para próximos vídeos desse estilo. Vou deixar agora cards aqui na tela para você conferir outros vídeos que eu fiz dessa maneira. Um contando como o Florentino Pérez transformou o Real Madrid no maior time do mundo e outro contando sobre a vida do Daniel Alves depois de deixar a cadeia. Você pode conferir aqui. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!